Já existia na Europa já há um bom tempo, é uma motocicleta que é uma motorização que já era bem conhecida da marca, trouxe para o Brasil, teve uma excelente aceitação pela facilidade mecânica, por ser um motor a ar. Logo depois, já no final da sua vida, ela já veio com refrigeração também a óleo, né? Um pequeno radiadorzinho de óleo. Eu estou falando para vocês da saudosa CB450 ou CB450DX. Um dos últimos modelos do Brasil, uma motocicleta que veio com algumas atualizações muito boas na época e do qual você tem que assistir essa, viu? Vem comigo. Ô galera, vou aproveitar aqui para pedir um favorzão para você. Ó, se você não é inscrito, inscreva-se. Muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora não são inscritos ainda. Inscreva-se, deixa seu like, compartilha, dá essa moral aí pra gente. E assim você vai estar conseguindo receber as suas notificações de quando tem um vídeo novo aí nosso chegando pra você. Aproveita, comenta, compartilha e vem comigo fomentar e alimentar o mundo das motos. Esse mundo que a gente gosta tanto, das motocicletas que nos fazem tão bem, pro coração, pra alma e por que não pra mente. Algumas características dessa motocicleta que para a época eram abundantes, era algo muito forte, muito boa, hoje já nem tanto mais, mas é uma motocicleta que passava, originalmente falando, ultrapassava um pouco a casa dos 40 cavalos, tinha lá seus um pouco mais de 4 kg de torque no motor, 2 cilindros, e a Honda quando fez esse motor, tanto a CB400, anterior a esse modelo que eu estou falando, tanto essa 450, ela utilizava na época uma sequência de explosão dos cilindros que mais se assemelhava aos motores de 4 cilindros na época. Eu estou falando do ano de 1983, quando esse modelo veio para o Brasil como CB400. Depois ela foi tendo algumas reformulações, né? Até chegar na 450DX, que foi o último modelo a ser fabricado com essa motorização. Ela tinha 2 cilindros, do qual eles subiam e desciam juntos. Eles só que tinham sequências de explosões diferentes. Enquanto um estava no ciclo de ignição, o outro estava na exaustão. Mas eles subiam e desciam juntos. Então você tem uma sonoridade muito parecida. Claro que não é a mesma, mas uma sonoridade muito parecida com o que seria um motor de 4 cilindros. O motor de 4 cilindros em linha na época ele era muito almejado. A Honda teve toda a sua história no mercado mundial das motocicletas por causa desse motor de 4 cilindros, no caso, né, a 750, né, nós chamamos no Brasil de 7 galo, os modelos mais atualizados aí das suas últimas gerações. Mas essa motocicleta, eles queriam fazer um motor com uma sonoridade parecida com os 4 cilindros. Então o que eles fizeram? Uma sequência de explosão dessa forma que eu falei, os 2 cilindros sobem e descem ao mesmo tempo, só que com sequência de explosão diferente, uma defasagem aí nós conhecemos como uma defasagem de 360 graus. Esse tipo de motorização, nessa sequência de explosão, se assemelha muito, por exemplo, às GS 1200 e 1250 da BMW, que mesmo tendo 2 cilindros paralelos, opostos, né, melhor dizendo, eles têm a mesma sequência de explosão, algo muito próximo, que tem a mesma sonoridade do CBzão, da CB450. Mas, Dai, por que as 2 cilindros paralelos de hoje não tem esse barulho mais, não tem esse som? É um som mais compassado, parece até um motor de 1 cilindro. E alguma coisa acontece diferente? A sequência de explosão. Você tem, enquanto um pistão está subindo, o outro está descendo, então não é de 360. Os motores bicilíndricos, não todos, mas a grande maioria, eles têm uma defasagem de 180 graus. Então enquanto um pistão está subindo, até colocar aqui, ó, enquanto um pistão estaria subindo, o outro pistão estaria descendo. Então eles formam uma espécie de balanço entre um e outro. Enquanto um sobe, o outro desce. Você tem ali uma melhor performance, um melhor torque em baixa, você tem ali uma melhor potência da motocicleta, você tem um melhor aproveitamento mecânico de combustível, comandos, toda a mecânica da motocicleta você consegue um melhor aproveitamento com essa sequência de explosão no caso dos motores de 2 cilindros.
Nesse daqui o foco não foi a potência, foi o conforto. Tanto que essa motocicleta, ela era taxada como uma Sport Custom para a época. Olha só que engraçado, como pode misturar duas coisas tão antagônicas, né? Tão diferentes. Sport e Custom, mas é porque tinha-se poucas opções desse tipo de motocicleta. Por isso, tinha-se essa coisa de misturar um pouquinho para tentar cativar um pouquinho a galera do Custom, a galera da esportiva, que seria esportiva para hoje, né? Para a época, uma esportiva ia ter uma moto dessa. É muito engraçado porque os anos 90, do qual deu origem a essa moto, eu brinco que é um período da história brasileira que os carros, as motocicletas, os veículos de modo geral, eles eram mais quadrados, eles eram angulados, eles tinham ângulos de 90 graus. Eu brinco que os anos 90 foi cravado no mundo automobilístico como a década dos 90 graus. Anos 90 graus, que é tudo ângulo reto, né? Você tem quinas, são farol quadrado, painel quadrado, lanterna traseira quadrada, então tudo era muito quadrado, né, pra época. E assim era. E se você fala assim, mas por que você tá falando isso? O Golzinho quadrado dessa mesma época, Santana, que era um carro um pouco mais de luxo, os Opalas, os Diplomatas da época, todos quadrados, faróis quadrados, ângulos de 90 graus, anos 90. Tá aí o motivo de tanto vinco e de ângulos de 90 graus que você encontra nessa motocicleta. Como eu disse, no início dos anos 90, ela já era uma motocicleta que já estava um pouco ultrapassada, mesmo para o nosso mercado brasileiro. Na Europa, então, nem se fala. Então, os preparadores da época, que eram escassos, poucos e corajosos, hoje você faz uma preparação, você tem muitos dados, muita informação. Qualquer preparação que você faz em algum motor hoje, seja ele qual for, você vai ter uma quantidade de informação muito grande, de alimentação, de motor, de ignição, o que você pode fazer, o que já tentaram fazer e colocaram isso na internet. Diferente dessa época, que você só tinha o manual original da moto e a sua vontade de fazer alguma coisa. Nessa época, início dos anos 90, mercado meio escasso, importações ainda não eram permitidas no nosso país, né? Então você tinha esse motor como quase, não a única, mas quase única no mercado que tinha um motor um pouco mais volumoso. E que você poderia ir numa concessionária e comprar, como você faz com outros modelos hoje. Essa motocicleta, os preparadores da época então, que eram tão escassos, eles utilizavam de uma fórmula que nem sempre dava certo e não se sabia até hoje quantos cavalos que isso chegava. Mas eles pegavam pistão do XLão 350, né? E adaptavam 2 pistões do XLão, que era da mesma marca, nesse motor aí, nesse bloco aí. Conseguia se fazer, a camisa ficava muito fina, tinha que encamisar de novo, fazer todo um trabalho de retífica bem feito, mexer nos dutos de válvulas, é um motor 4 tempos, tem que mexer no duto de válvula, se dava um tapa na carburação e você conseguia ali um up. Mas cara, o motor de 40 cavalos, um pouco mais, ia para quanto com uma preparação dessa? Na época era tudo muito estimativa, achava-se, esperava-se, não se tinha dinamômetro, né? Hoje se tem uma infinidade de ferramentas para ver potência de motor, mas a moto ia de 450 para 560 cilindradas, mexia-se no carburador e tinha-se um ganho de torque muito bom. Só que era um motor que então você tinha ele apenas para alguns rolês, como dizem hoje, porque era uma moto que ficava muito mais sensível, né? Qualquer tipo de motor preparado, ele fica um pouco mais sensível, mais fácil, mais permissível a quebra aí. Aqui não era diferente disso, e essa motocicleta conseguiu fazer uma história no mundo das preparações com esse tipo de preparação. Poxa, Dai, mas se essa moto era tão boa, o que aconteceu para ela parar de ser produzida? Ela tinha que dar espaço a novos modelos, né? Era um motor, como eu disse, ele era muito utilizado na Europa, mas ele já era um pouco envelhecido para o mercado mundial, mas ainda era vendido e comercializado aqui no Brasil. A Honda então começou a trazer um modelo um pouco mais avantajado. Início dos anos 90, ela veio com a CBX 750, que roubou a posição então de rainha das estradas da CB 450 e veio então tão sonhado motor de 4 cilindros para o line-up da época, né, para o mercado brasileiro. E daí então derrubou-se, tirou então
ao trono de rainha que essa motocicleta tinha das estradas. Era muito comum você ver algumas customizações leves que essa motocicleta tinha, alguns alforjes, algum farol auxiliar, que era o máximo que se fazia na época. E o que o proprietário fez aqui também é de época, né? Na época usava-se muito, conhecido no interior de São Paulo como mata-cachorro, né? Por que mata-cachorro? Mata-cachorro traseiro e mata-cachorro dianteiro. Porque normalmente, para a época, os motociclistas que andavam nas ruas tinham o problema de sempre ver algum cachorro correndo atrás querendo morder a perna do motociclista. E daí então não era esse o motivo, mas aí daí o apelido, né? Ah, é mata-cachorro, o cachorro não consegue pegar sua perna, ele pega no ferro ali. Não era essa a intenção. A coisa do mata-cachorro veio de um apelido para uma proteção de tombo, tá? Usava-se muito esse tipo de artefato na época, porque se a moto tombasse, ela tinha algumas proteções que não deixavam machucar o escapamento, tampa do bloco do motor, lateral, pedaleira. Então ela, entre aspas, ela salvava a moto numa possível queda aí. O que seria hoje os sliders, né? O que seria aí, o que salva hoje é os sliders. Isso daqui era um artefato como o slider é utilizado hoje. Tinha o nome no interior de São Paulo como mata-cachorro. E está aqui formalmente colocado pelo proprietário como na época. O porquê do carinho com a CB450 DX? Principalmente por causa dos freios, tá bom? Esse modelo foi uma das últimas da CB450 DX no caso, que tinha freios a disco. Galera, freio a disco na roda de trás é algo assim, pra época era quase que como fosse um controle de tração e quick shift junto numa mesma motocicleta, algo diferenciado que poucas motocicletas ou motocicletas mais caras que tinham. Freio a disco na roda traseira, até para essa moto era algo diferente. Esse modelo só foi adquirir esse freio traseiro a disco no final da sua vida, já no início dos anos 90. Até então ela tinha um freio único na dianteira, ela veio com 2 freios a disco na dianteira depois, né? E o freio a disco na traseira, que era a tambor, pasmem, uma motocicleta de 40 cavalos com freio a tambor. Hoje é quase impossível você imaginar uma situação dessa. Para a época era algo comum. E o freio a disco na roda traseira veio como uma atualização, um último respiro desse modelo. Ô Dai, mas por que tanto carinho com essa moto aí? Me explica. Ó, como eu disse aqui pra vocês, o meu pai adquiriu um modelo dessa mesma cor, mas eu acho que era um pouquinho mais nova. Eu acho que, se me falha a memória, ele pegou uma que pegou em 92, mas ela era modelo, era fabricada em 91, modelo 92, enfim. Depois meu pai vai me corrigir, eu tenho certeza. E ela vinha nessa mesma cor. E era uma motocicleta que eu tenho grandes recordações com meu pai, porque para ele foi a realização de um sonho. Para a época, ter esse tipo de motocicleta era poder realizar o sonho de uma moto grande na garagem. Meu pai, como sempre foi um motociclista, quando ele adquiriu essa motocicleta, para ele foi a realização de um sonho. Ele ia visitar a família, às vezes ia visitar minha avó, a mãe dele, que é um pouco mais de 100 quilômetros daqui, e voltava só pelo prazer de visitar, com a desculpa de visitar a mãe, a avó, e me levava na garupa. Eu tinha um pouco mais de 10 anos de idade, eu que sou de 79, eu acompanhava meu pai aí na garupa dessa moto, e eu sempre me imaginava andando com ele, eu tendo uma motocicleta dessa. Hoje, já com meus 44 anos aqui, eu tive, acho que é um pouquinho daquela sensação que ele teve naquela época, de poder andar com a motocicleta, pra época grande, toda quadrada, um painel quadrado que praticamente não se tinha potência, pra época tinha, hoje não mais, e que era muito focada no conforto. Tanto conforto, galera, dá uma olhada aqui, ó. Olha a largura desse banco, dá uma olhada, olha, é mais de um palmo. É um banco macio, bem generoso. Isso aqui, gente, moto grande para época era conforto. Você jamais poderia ter uma motocicleta de maior cilindrada sem que ela tenha um banco confortável. Como eu disse, desde a sequência de explosão do motor, o tipo do banco macio, um tanque grande, avantajado para você ter uma quantidade boa de combustível, tudo era focado no conforto. Rodas com aro 18, galera.
Aro 18 para a época é o que seria o aro 17 hoje nas motos esportivas. Para a época, o aro 18 era o aro mais utilizado nas motos esportivas, para a época, né? Era o aro mais utilizado, como hoje é o 17. E, então você tinha uma quantidade boa, uma gama muito boa de pneus para utilizar. Eram pneus mais estreitos, mais finos do que são utilizados hoje. Mas eram, por ser rodas maiores, elas passavam uma sensação maior de conforto na rodovia. A roda, quando ela é um pouco maior, vou usar o exemplo aqui com uma Big Trail, pode ver que uma Big Trail ela tem um aro 19, aro 21 na frente, na dianteira da moto. Na traseira um 18 ou 17. E a utilização desse aro maior é para dar mais conforto e ultrapassar os obstáculos, ondulação do asfalto, buraco, com uma facilidade maior, ser uma roda maior. Outro exemplo que eu dou são as bicicletas. Que bicicletas para adultos hoje, se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado, por favor, eu posso estar errado aqui, sou humano, também erro. Era 26, aro 26 e hoje usa-se o aro 29 nas bicicletas. Por que uma roda maior? Você transpassa os buracos, as imperfeições do asfalto com uma facilidade muito maior. O aro 18 aqui com o pneu um pouco mais estreito passa uma leveza muito maior no guidão, para quem está dirigindo a motoca, passa uma leveza muito maior porque o pneu é mais estreito. A roda, por ser aro 18, né, ela é maior, passa pelos obstáculos, buraco, imperfeição do asfalto, uma facilidade muito maior. Então tá aí o motivo de utilizar esse tipo de roda naquela época. E como todo vídeo, vamos dar uma partidinha na motoca? Rapaz do céu, carburada, tem que dar uma olhadinha sempre no afogador se tá puxado, se o motor não tiver quente o suficiente, tem que puxar o afogador. Coisa que com injeção eletrônica não se preocupa mais, né? Pega de primeira. Olha, eu não sei vocês aí, mas nos dias atuais, se você pegar esse motor e der partida perto de um rapaz de 18, 20 anos que está começando às vezes do mundo das motocicletas, ele vai falar: nossa, mas é 2 cilindros? É 3? Tá diferente. Não tá diferente. Na época, esse era o som do motor de 2 cilindros. Era fazer com que ele parecesse cada vez mais com um motor de moto maior. No caso, na época, o motor tão almejado para a época, para todo mundo, era o 4 cilindros da CB 750. Galera, depois coloca aí pra mim, fazendo um favor aí, editor e pessoal da edição, alguma foto da moto que vocês encontrarem da CB do Nelson Piquet. Não era do Nelson Piquet, mas era assim que era dito na época. A Honda lançou uma esportiva, uma CB 450, que era a CB 450E, que ela era uma moto esporte, com E, né? Bem brasileiro mesmo. Então era em homenagem ao piloto Nelson Piquet na época, que tinha ganhado o Mundial, o piloto de Fórmula 1. Então era uma fase áurea da Fórmula 1. E tanto que essas motocicletas, muito do sucesso que elas tiveram, eram porque elas tinham cores e pinturas muito parecidas com os carros de Fórmula 1 da época. É uma peculiaridade, é isso que a fábrica só foi soltar depois de muitos anos de mercado, depois que ela saiu do mercado. Mas a Honda assumiu que as cores eram escolhidas de acordo com os carros que tinham maior visibilidade na Fórmula 1 no final dos anos 80, início dos 90. Daí vinham as cores da CB 450. E daí veio também a cor do carro de Nelson Piquet, do qual foi um ano comemorativo que a Honda lançou essa motocicleta com as cores de Nelson Piquet e tudo mais. Tem alguma galera aí que adora reformar, restaurar esses modelos que são raríssimos. Se uma dessas já é raro, você imagine um modelo da CB 450E. Se fosse para mim dar uma dica para o proprietário, o que eu iria falar aqui? Revisão de freio, porque esse tipo de motocicleta é muito fácil, você tem que revisar freio, trocar algumas mangueirinhas, tá certo? Trocar fluido. Tem algumas pessoas que trocam a pinça original da motocicleta para atualizar um pouquinho. Existem suportes até, inclusive, que dá para você adaptar pinças de freios de motos diferentes desses modelos, tá bom? Mas enquanto puder estar mantendo o original, melhor. E se tirando o freio, o que mais você faria nessa moto? Eu acho que se essa moto fosse minha, e eu tenho uma história com ela, como eu disse aqui pra vocês, eu pegaria essa motocicleta, guardaria na garagem e começaria a garimpar, procurar algumas peças como tanque, laterais,
alguns itens de manutenção mais finas, como alguns vedantes de carburador, de tampa de válvula, de repente uma carcaça de painel, farol. Eu iria começar a garimpar, encontrar e adquirir essas peças que são cada vez mais raras de se encontrar. E são peças que, se você tiver na sua casa, para você ter essa moto em casa já é algo muito bom para você dar manutenção. Ter peças, reservas na hora que você precisar. Ah, mas aí eu vou perder dinheiro se um dia eu vender essa moto e essas peças. Eu garanto para vocês que vender uma motocicleta dessa hoje e virar para o novo proprietário e falar assim, ó, eu tô te pedindo um valor X, mas eu tenho peças sobressalentes aqui, eu tenho essa, por isso que eu tô lhe pedindo esse valor, com certeza você não vai perder dinheiro. Não é um dinheiro mal gasto. Na verdade, você vai facilitar a venda da motocicleta para um próximo proprietário, caso seja a sua opção. Do contrário, eu compraria as peças para dar manutenção e manteria essa moto na garagem da minha casa, com certeza. Galera, vamos lá então dar uma volta de CBzão. Realmente é um motor muito macio, motor dócil, macio. Olha, lembra do vídeo que eu fiz da ML 125? Agora eu tô lembrando da ML, é a mesma sensação do guidão mais alto, da postura mais elevada, né, do motor mais antigo, aquela batida do motor mais antigo. Só que aqui nesse caso é um tanque mais encorpado, o tanque é maior, o painel, como eu disse, né, painel típico dos anos 90. Opa! Painel típico dos anos 90, todo quadrado, ângulos de 90 graus, tudo é quadrado, né? Farol, lanterna. Então é o tipo de situação que remete muito àquela época. Em baixa rotação você consegue, ó, como ela tem uma frente leve, realmente o pneu mais fino, mais estreito, o aro 18, para a época foi algo muito bem pensado, porque você tem uma ciclística muito boa para aquela época, em que você faz uma circunferências menores, faz um zigue-zague menor, consegue transpassar irregularidades do asfalto de uma maneira mais fácil, menos turbulenta, né? Realmente é uma motocicleta aí que é gostosa. Lembra muito, como eu disse, lembra muito as motos da época. Galera, eu vou aproveitar esse momento meu de alegria aqui, de sorriso no rosto e de alegria por ter andado na motoca. Dá essa força, dá essa moral aí pra gente, deixa seu like, se inscreve, clica aí em inscrever-se, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha, comenta se você achou esse vídeo legal ou se você achou alguma coisa diferente do que eu falei. Fique à vontade, vamos ajudar a comentar e fomentar o mundo das motos junto comigo, junto com você. Agradeço por estar aqui assistindo o vídeo até agora, te aguardo no próximo vídeo. Fiquem com Deus, até mais, valeu!